Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvou na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Meus queridos, bom dia, graça e paz seja com todos vocês que nos acompanham nesta manhã na Escola Dominical. Nós estamos com uma parte da igreja reunida presencialmente e a outra parte está acompanhando esta aula gravada. Nós estamos estudando o mesmo tema na igreja, estamos estudando aqui também, que é o tema Mais que um Carpinteiro, reflexões sobre a glória de Cristo. Nossa intenção tem sido, a partir de uma contínua visão da glória de Cristo, nos conformarmos cada dia mais à semelhança de Jesus. Então esta é a nossa intenção, nosso objetivo, sermos parecidos com o Senhor Jesus. Nós aprendemos que a prática da imitação, ela consiste em conhecer a Deus, conhecer a si mesmo
e em glorificar a Deus de maneira correta. Nós estamos trabalhando essas três partes e avançamos bastante já. Nós já falamos a respeito do ser de Deus, a sua essência e pessoas, os nomes de Deus no Antigo, no Novo Testamento. Falamos a respeito dos atributos de Deus incomunicáveis e os atributos comunicáveis. E hoje nós adentraremos a um assunto muito relevante, que é a cristologia, o estudo da doutrina de Cristo. E antes da gente partir propriamente assim para a aula de hoje, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Bondoso Deus, Pai amado, fale conosco, transforme o nosso entendimento, a nossa maneira de enxergar, de nos portar, de agirmos, nos ajude a sermos mais parecidos com Cristo, para a honra e glória dele, no nome dele. Amém. Meus queridos, nesta primeira parte que nós vamos estudar hoje, da cristologia, nós vamos falar a respeito da natureza divina de Jesus. Então, conhecer um pouco mais a respeito da natureza divina de Jesus. E a lição será dividida da seguinte maneira: a divindade de Jesus. Em primeiro lugar, uma divindade profetizada. Segundo, uma divindade reconhecida. E terceiro, uma divindade demonstrada. Então, é um tema bem tranquilo e eu creio que nós não vamos tomar muito tempo dos irmãos neste vídeo. A ideia é lermos alguns textos comentando e aplicando para as nossas vidas a partir desta primeira parte do assunto da cristologia, a saber, a natureza divina de Jesus. Então, em primeiro lugar, a sua divindade ela foi profetizada. Então, eu vou ler alguns textos. Primeiro, do Salmo 110, versículo 1, declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Perceba que nós temos duas palavras aqui. Disse o Senhor. Quem é esse? O Pai. Ao meu Senhor. Quem é? O Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aqui nós temos a divindade profetizada a respeito da divindade de Cristo. Outro texto do Salmo 45 diz: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum outro dos teus companheiros. Então aqui neste salmo nós temos uma profecia a respeito de Cristo, dizendo que o Pai ungiu de uma maneira única, específica. Por isso ele é um ungido de Deus. Então a divindade de Jesus ela foi profetizada no Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala a respeito do local onde Jesus nasceria e diz: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui fala a respeito daquele que é desde a eternidade. Isaías vai chamá-lo de Pai da eternidade. Então, a divindade de Jesus, em primeiro lugar, ela foi profetizada. Então, o Antigo Testamento, apontando para o Messias, vai dizer para nós que o Messias é Deus, é divino. Ele é o próprio Deus. Então, em primeiro lugar, a divindade de Jesus ela foi profetizada. Em segundo lugar, a sua divindade foi reconhecida. Ou seja, o que é isso? Enquanto o Antigo Testamento está dizendo que o Messias será Deus, o Novo Testamento está dizendo Jesus é o Messias, portanto ele é Deus. E ele foi reconhecido primeiro pelo Pai e pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17 diz:
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui, a própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão interagindo, mas o Espírito Santo está descendo em forma de pomba e o Pai no céu, a voz dele ecoa dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então a divindade de Jesus foi reconhecida pelo próprio Deus, pelo Pai e pelo Espírito Santo. Isso nos dá segurança, nos dá conforto, sabermos que o nosso Cristo é o Cristo reconhecido do Pai e reconhecido do Espírito Santo. Mas Jesus não foi, embora isso fosse suficiente, ele não foi reconhecido somente pelo Pai e pelo Espírito Santo. Ele foi também reconhecido pelos próprios profetas que diziam: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Mais uma vez, o profeta está aqui mostrando um diálogo que envolve a Trindade. O Pai está dizendo: Eis o meu servo, em quem a minha alma se compraz. Pus nele, sobre ele, o meu espírito. Então o batismo é o cumprimento desta profecia de Isaías 42. Em Isaías 42, o Pai está dizendo: Eis o meu servo, aquele que eu escolhi, no qual eu coloquei o meu espírito e em quem a minha alma se compraz. E em Mateus, o Pai vai dizer: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, em primeiro lugar, Jesus foi reconhecido pelo próprio Deus. Segundo, a sua divindade foi reconhecida por ele mesmo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o próprio Filho está aqui se identificando como Deus, se revelando como Deus, se apresentando como Deus. Então a divindade de Cristo foi reconhecida pelo Pai, pelo Espírito Santo e também por Ele mesmo. Ela também foi reconhecida pelos discípulos. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João também vai falar a respeito de Tomé, que declarou: Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então observe que a divindade de Jesus, ela foi reconhecida pelo Pai, pelo Espírito Santo e por Jesus. E ela também foi reconhecida pelos discípulos que caminharam com ele, por aqueles que vivenciaram ao lado de Jesus e puderam declarar: realmente, ele é o Filho de Deus. Mas não somente estes homens, os próprios demônios reconheceram a divindade de Jesus. Mateus, capítulo de número 8, versículo 29, declara: E eis que gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os próprios demônios reconheciam que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vimos que a divindade de Jesus foi profetizada. Em segundo lugar, que ela foi reconhecida. Para concluirmos, em terceiro e último lugar, a sua divindade, ela foi demonstrada. Queridos, como que Jesus demonstrou a sua divindade? Ele demonstrou por meio de duas questões. Primeiro, dos seus atributos. Segundo, das suas obras. Se você não viu a lição que tratamos a respeito dos atributos incomunicáveis, você pode acessar
esta lição. Eu vou deixar o link dela aí na descrição do canal, se você tiver interesse. Pois bem, Jesus ele demonstrou a sua divindade por meio de seus atributos. O primeiro atributo se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Amados, somente Deus consegue conhecer aquilo que está no pensamento e discernir o mal no coração. Somente Deus tem essa capacidade. Logo, ele demonstrou a sua divindade por meio do atributo da onisciência. O Deus que sabe todas as coisas. O Deus que tudo conhece. O Deus que é capaz de penetrar o pensamento, de penetrar o coração. Então ele demonstrou sua divindade por meio do atributo da onisciência. Segundo o texto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós temos o atributo da onipresença. Obviamente que a onipresença espiritual de Jesus, porque fisicamente ele não está, óbvio, presente em todos os lugares, mas espiritualmente ele está presente em todos os lugares. Logo, a sua divindade é demonstrada por meio da sua onipresença. E Apocalipse 1:8 declara: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, o Onipotente. Então perceba que em Cristo você tem os 3 atributos principais incomunicáveis de Deus: onisciência, onipotência, onipresença. Obviamente que ele também tem a infinitude e a eternidade, mas eu, para não prolongar muito a nossa lição, eu quis apenas citar esses 3 atributos pelos quais ele demonstra sua divindade. Mas Jesus não demonstra a sua divindade apenas por meio de seus atributos. Ele também demonstra sua divindade por meio de suas obras. E eu vou listar algumas aqui. Primeiro, a sua autoridade para perdoar pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É a autoridade que somente ele tem de perdoar pecados. Ele demonstra isto, a sua divindade, por meio da autoridade para perdoar pecados. Jesus ele demonstra sua divindade também por meio da autoridade sobre a enfermidade e demônios. Marcos 1, versículo de número 34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, amados, ele demonstra a sua autoridade sobre a enfermidade e também os demônios. E para concluirmos, ele demonstra sua divindade por meio da autoridade sobre a natureza. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A natureza que o obedece. Amados, na lição de hoje, nós falamos a respeito da divindade de Jesus. Essa é a primeira parte da cristologia, a divindade de Jesus. E nós vimos 3 partes. Primeiro, a divindade profetizada, ou seja, o Antigo Testamento dizendo que o Messias será Deus. Segundo lugar, a divindade reconhecida pelo Pai, pelo Espírito Santo, pelo próprio Cristo, reconhecida pelos apóstolos e até mesmo por Satanás. E vimos a divindade demonstrada por meio dos atributos incomunicáveis: onisciência, onipresença e onipotência. Por meio das obras: perdoar pecados, curar e expulsar demônios e também
autoridade sobre a natureza. Na próxima lição, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Então, em primeiro lugar, nós vimos a divindade de Jesus. Em segundo lugar, a humanidade. Nós vamos fazer depois uma relação entre as duas naturezas de Cristo. Óbvio que eu poderia nesse vídeo ter falado sobre as duas, o vídeo teria um pouco mais de minutos, mas visando aqui a sermos mais breves, não cansarmos tantos irmãos, eu preferi dividir em duas partes, falarmos hoje só da divindade, semana que vem da humanidade de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo nesse domingo, nesta semana, e se você não está vendo o vídeo no domingo, no dia e hora em que você estiver, que a bênção de Deus te alcance. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra, pelo Teu querer em nossa vida. Nós bendizemos o Teu nome, pedimos que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor continue ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos Desde os confins da terra